eu apurei há pouco, Colombo, travou a negociação entre o grupo de bancos, um consórcio de bancos que estavam dispostos a fazer aquele empréstimo de 20 bilhões aos Correios com garantia da Secretaria do Tesouro Nacional. Por que travou? Porque os bancos queriam juros em torno de 136% do CDI, é uma taxa de juros para compensar esse empréstimo, e o Tesouro Nacional aceitou apenas 120% essa taxa, porque considera que é um empréstimo que já terá a garantia do Tesouro Nacional. Então, nesse momento, o que a gente tem é que ficou travado. A partir dessa decisão que precisa ser aprovada, quer dizer, o empréstimo que foi proposto pelos bancos precisa passar pelo Tesouro Nacional. Como o Tesouro não aceitou os termos dos bancos, agora a empresa, os Correios, terão que voltar ao grupo de bancos e levar essa posição do Tesouro, que é a de que não vai ser aceito a taxa de juros que eles desejavam, mas uma taxa menor, haverá essa contraproposta. E aí se aguarda a decisão desses bancos para ver se eles aceitarão essa condição que o Tesouro Nacional está colocando. A gente vem falando sobre Correios aqui nos últimos tempos, mostrando que a empresa tem sérios problemas financeiros. Neste ano já acumula aí perdas em torno de 6 bilhões e tenta, a partir desse empréstimo de um grupo de bancos, conseguir em torno de 20 bilhões. 20 bilhões é o valor máximo, poderia ser menos, segundo eu apurei com os Correios, mas este é o valor desejado para fazer uma reestruturação, que envolveria aí um programa de demissões voluntárias, a reestruturação de operações, fechamento de agências, venda de sedes, para tentar que a empresa consiga voltar ao azul e depois passar a dar lucro. A privatização da empresa não está nos planos, não tem sido discutida internamente, apesar de muitos analistas dizerem que seria uma solução, a única solução viável para os Correios. De qualquer maneira, o que a empresa tem dito é que ela tem um trabalho social, que é, por exemplo, a entrega de encomendas e até mesmo cartas em regiões do país que não são atendidas pelas outras empresas, porque são deficitárias e que hoje apenas os Correios prestam esse trabalho. Então, agora o que a gente vai ter que ver é como esse consórcio de bancos, 5 bancos, esse consórcio vai reagir ao que decidiu o Tesouro Nacional e se vai haver a contraproposta dos bancos com uma taxa de juros aceita pelo Tesouro Nacional. Até o momento, Colombo, nada que possa parecer uma solução viável para os Correios conseguirem implementar neste momento esse plano de reestruturação. Lembrando que a garantia do pagamento pelo Tesouro desse empréstimo supostamente deveria fazer com que os bancos cobrassem taxas um pouco menores, né? Afinal de contas, eles tinham a garantia de recebimento desse empréstimo, se não pelos Correios, pelo Tesouro, que era o fiador disso, né? Mas jogaram condições comparáveis às do Banco Master, né? Exatamente, mais ou menos por aí, né? A gente comentava semanas atrás como era temerária a estratégia do Banco Master, que oferecia o retorno aí, o quê? 140% do CDI, algo arriscadíssimo, não tem como ele conseguir remunerar tudo isso. Agora a gente vê bancos exigindo esse tipo de retorno numa transação que é essencialmente sem risco nenhum para eles, porque se os Correios não conseguissem reestruturar com esse dinheiro, o Tesouro Nacional está ali para cobrir, para pagar, ou seja, é essencialmente uma transação sem risco. E os bancos estão querendo o tipo de remuneração do que eram os ativos mais temerários que estavam circulando aqui e sendo negociados nos últimos tempos. Essa conta não fecha, né? Esse por um lado dessa transação. Segundo, cabe sempre a pergunta: existe uma perspectiva real de que os Correios vão conseguir fazer essa reestruturação e que essa conta, portanto, não vai cair no Tesouro Nacional? Lembrando que o que significa dizer Tesouro Nacional? Significa dizer o contribuinte brasileiro. Existe alguma perspectiva disso? É muito difícil ver, pela trajetória do resultado dos Correios, que este ano é perto de 10 bilhões, para o ano que vem projetado algo próximo de 20 bilhões de prejuízo. O que eles vão fazer?
Claro, tem essa justificativa social. Você tem entregas em lugares muito carentes, muito distantes. Quanto se espera que o país, e em última análise o Tesouro Nacional, tenha que pagar por esse finalidade social? É 20 bilhões por ano para fazer entregas desses pacotes sociais? No mínimo, tem que ser uma discussão muito séria aí. Primeiro, o que é possível privatizar nos Correios? Privatizando, você melhora a gestão. O que não é possível privatizar? Como e de que maneiras o governo pode entrar para ajudar nessa parte mais social das entregas? Essa discussão tem que ser feita sem dogmas, tá? O governo excluiu a privatização da história de uma maneira dogmática. Ela tem que estar de volta na mesa, sim, porque precisamos achar uma solução que seja, ao mesmo tempo, contemple o lado social, importante, que os Correios têm, é verdade, mas que também faça sentido econômico e orçamentário para um governo que, vamos lembrar, se ele gasta 20 bilhões no Correios, é 20 bilhões a menos que ele vai ter para gastar em outros investimentos sociais também. Bom, informação em primeira mão, então, da Ana Flor, para quem está nos acompanhando, está paralisada neste momento a negociação dos Correios com os bancos. O governo não aceitou as condições oferecidas por esse consórcio de bancos para capitalizar os Correios.